Unidade 1. Tecnologia, corpo, movimento e linguagem na era da informação. Aula 4.1 Conteúdo. Gêneros narrativos modernos. Romance, novela e crônica. Habilidade. Reconhecer características estruturais de gêneros narrativos modernos. Romance, novela e crônica. Mais uma aula de língua portuguesa, dando prosseguimento aos nossos estudos literários, adentrando aos pouquinhos, conhecendo aí como funciona a literatura brasileira, a literatura portuguesa. Vamos falar sobre gêneros textuais? Vamos falar sobre gêneros narrativos modernos? Vamos lá. Dando prosseguimento aos nossos conhecimentos sobre literatura, vamos falar um pouco hoje sobre gêneros narrativos modernos. Vamos falar sobre romance, vamos falar sobre novela, vamos falar sobre crônica. Muito bem, então vamos falar sobre esses gêneros narrativos. Como o nome já está dizendo, gênero narrativo, né? É uma narrativa. Há certos aspectos que você tem que analisar no gênero narrativo. Muito bem. Vamos falar primeiro, começar falando sobre romance. Vamos falar sobre romance? Muito bem. Apesar do nome ser romance, você vai encontrar vários tipos de romance. Não só o romance, né, de amor. Romances policiais, romances psicológicos, romances históricos. Então, o romance, ele é uma narrativa. É uma narração de um fato imaginário. Olha só, fruto da imaginação do escritor. Então, é uma narração. Quando você conta uma história, você vai num jogo de futebol com seus amigos, aí um outro amigo pergunta de você, como é que foi o jogo, foi legal? Aí você vai contar a história, vai narrar essa história, contar essa história. Então, uma narrativa, o romance é um gênero narrativo, né? Ele vai contar uma história, aí dependendo da história, dependendo do romance, um romance policial, um romance de amor, um romance histórico, psicológico. Então, vai ter uma narrativa, vai ter os personagens, vai ter alguns elementos da narrativa, né, o enredo, vai ter o tempo que se passou essa história, vai ter o espaço, que é o local onde se passa essa história. Então, são características. Vai ter o foco narrativo, também muito importante, a professora já falou aqui, a professora Dinanci falou a respeito dos narradores, né? Então, vai ter vários tipos de narradores. É um narrador onisciente, que é aquele narrador que está contando a história e ele sabe de tudo que se passa na história, o que os personagens estão pensando, o que se passa na cabeça dos personagens, as angústias, as perspectivas. Então, esse narrador, essa pessoa que está contando a história, vai mudar, né? Pode ser o narrador o onisciente, esse que sabe tudo, ou um narrador apenas que faz parte da história, pode ser narrado pelo personagem principal, essa história. Pode ser narrado também por um personagem secundário, pode ser narrado também por um personagem secundário que vai contar a história, que vai esse desenrolar dessa narrativa, ok? Muito bem. Vamos analisar então as características, continuar analisando as características do gênero romance. Vamos lá, olha só, observe aí. Então temos aqui o gênero romance, né? Falamos aqui anteriormente, olha só, né, que é uma narração de um fato imaginário, mas verossímil. Professor, o que é verossímil? É algo que pode ser realizável. Por exemplo, você vai contar uma história que um burro voava, tinha asas. É verossímil? Não, é inverossímil. Então, essa história tem que ser verossímil, tem que ter fundo de verdade. Então, é uma história verossímil. Narração de um fato imaginário, mas verossímil, que representa qualquer aspecto da vida familiar, social, do homem. Comparado à novela, o romance apresenta um corte mais amplo da vida.
com personagens e situações mais densas e complexas, com passagens mais lentas de tempo, dependendo da importância dada ao personagem ou à ação, ou ainda ao espaço. Vamos analisar aqui? Vamos analisar como funcionam essas características? Vamos analisar? Muito bem, então falei aqui, ó. É um fato imaginário, esse romance, tem que ser verossímil, ele vai retratar aspectos da vida familiar, social, de uma cidade, de uma comunidade. Comparado à novela, o romance ele apresenta um corte mais amplo da vida. O que vem ser isso, o corte mais amplo da vida? Ele pode indicar vários personagens, vários núcleos, né, que vão entrelaçar nessa narrativa. Então, ele tem um corte mais amplo da vida. Tem mais personagens, tem vários núcleos que vão se entremeando e no final vão se resolver essa narrativa. Muito bem, então tem bastante personagens, né? Situações mais densas, complexas, com passagens mais lentas de tempo. Ou seja, o tempo, a passagem de tempo é mais lenta. Então ele não tem muita preocupação com o tempo, dependendo da importância dada ao personagem ou à ação, né? E ainda ao espaço, ou seja, o local onde ocorre essa história, e o tempo é que está se passando essa história. Por que ele tem esse corte mais amplo, ele tem mais personagens, ele tem situações mais densas, mais complexas? Muito bem. O romance se caracteriza justamente por ele ser, em termos de quantidade, vamos falar assim, em termos de quantidade, ele é bem maior. Você pode ter aí romance de 500 páginas, né? Romance de 1000 páginas. Tem um livro que eu estou tentando terminar de ler, que ele tem 1000 páginas. Olha lá, o tijolo. Por quê? Aí, com esse espaço maior, então dá espaço para o escritor falar sobre vários personagens, várias situações, flashbacks da vida dos personagens, do personagem principal, do personagem secundário, falar da mãe do personagem secundário, um primo, voltar para o tempo atual, ok? Então, essa é uma das características do romance. Vamos prosseguindo? Vamos lá, olha só. Muito bem. Temos aqui também outra característica, olha só. Agora sim, vamos falar sobre características do romance. O que caracteriza o romance? Muito bem. Historicamente, o romance, na definição atual, sucedeu das narrativas medievais, olha só. Então, ele surgiu ali das narrativas lá da Idade Média, em versos. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre isso aqui, ó. Que também eram conhecidos como novelas, romances ou canções. Com o passar do tempo, essas obras passaram a ser escritas em prosa. Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, publicado em 1615, é considerado por muitos estudiosos o primeiro romance moderno. Então observe aí, olha só, diz assim o seguinte, diz aí as características. O romance, por definição atual, sucedeu das narrativas medievais em versos, também eram conhecidos como novelas, romances ou canções. Com o passar do tempo, essas obras passaram a ser escritas em prosa. Muito bem. Vocês estão lembrados que nós analisamos aqui a Odisseia de Ulisses, a Odisseia de Homero, que conta a história de Ulisses? Muito bem. Falamos também aqui sobre os Lusíadas de Camões, contando a história do povo português, do bravo povo português. Então, o romance ele vem justamente dessas poesias medievais, né? Então, Odisseia, de Homero, os Lusíadas, que caracterizaram. Então, como eram longos poemas, eles passaram a ser escritos em prosa, como é modernamente escrito os romances agora. Então, os romances modernos eles vieram aí desses poemas que indicavam aí a epopeia chamada, né? Muito bem. Então vamos prosseguindo, olha só, observe aí. Então temos aí essas características do romance, que são narrativas
vieram ali das narrativas medievais. Ele, em termos quantitativos, ele tem uma quantidade maior de páginas. Muito bem. Temos mais características deles aqui. Ó. Podemos ter romances. Olha o tipo de romance que nós podemos ter. De costumes, um romance psicológico, romances policiais, romance regionalista, romance de cavalaria, romances históricos e sucessivamente, vários tipos de romances, de livros, né, que tem essa característica. Vamos falar sobre novela. Novela, exatamente. Aí você me pergunta, professor, novela é aquela que passa na televisão? Na televisão? Não, não é. Aquela é uma telenovela. É baseado justamente nessa novela, porque ela é uma narrativa mais curta. É uma narrativa mais curta. É uma narrativa mais curta que o romance, mas maior que o conto, por exemplo. Mas o que ocorre? Por ela ser uma narrativa mais curta, as ações se dão mais rápido. Por isso que ela teve essa característica de ser transferida para a televisão, porque as ações são mais rápidas. Então vai prendendo ali o telespectador, vai prendendo o leitor, porque as ações elas ocorrem uma em cima da outra, sempre ocorrendo as ações, por isso prende o leitor. Ok? Então, uma das características aqui, vamos ler aqui as características, o conceito aí de novela. Na literatura em língua portuguesa, a principal distinção entre novela e romance é quantitativa, é o que eu acabei de falar, ó. É a quantidade de páginas. Ela é menor que o romance. Vale a extensão ou o número de páginas. Entretanto, podemos perceber características qualitativas. Né? Qualitativas. Na novela, temos a valorização de um evento, um corte mais limitado da vida, a passagem do tempo é mais rápida, o que é mais importante na novela, o narrador assume uma maior importância como contador de um fato passado. Muito bem. Então, o que eu falei a respeito aí? Olha só. A diferença da novela para o romance é só de quantidade. Quantidade, está aqui, ó. Quantidade de páginas. Vale a extensão ou o número de páginas. É um número de páginas menor que o romance. Muito bem. Mas também há características qualitativas. Ó, temos a valorização de um evento. Deixa eu marcar aqui. Valorização de um evento. Um corte mais limitado. Um corte mais limitado da vida. Passagem do tempo é mais rápida. Olha só. Passagem do tempo aqui é mais rápida. E o que é mais importante, a novela, o narrador ele assume uma maior importância como contador aí dessa narrativa. Muito bem. Então, o número de páginas, ele é menor do que o romance, ele vai valorizar um evento, ou seja, a história em si é valorizada, ele vai ter um corte mais limitado da vida, ou seja, por ele ser quantitativamente um número menor de páginas, ele vai focar ali nesse corte da vida, nessa história, ok? A passagem do tempo é mais rápida também, por quê? Porque justamente pelo número de páginas. Ele é uma história menor, com um número de páginas menor, então o tempo ele vai se passando mais rápido, as ações são mais rápidas, como eu falei anteriormente. O narrador aqui ele vai assumir uma importância maior, né, contando essa história. Muito bem. Características da novela. Ele vai ter uma pluralidade dramática. Ao contrário do que acontece com o conto, a novela, olha só, desenvolve vários enredos ao longo da narrativa, que podem se estabelecer conexões entre si. É uma das características do romance também, né? Então a novela ela vai desenvolver vários enredos, ou seja, várias historinhas que são entrelaçadas na narrativa, que no final elas vão estabelecer uma conexão entre si. Características da novela. Muito bem, muito bem. Temos outra característica da novela, olha só. Sucessividade, quase que não sai a palavra. Muito bem. O enredo ele é desenvolvido de maneira sequencial. Ou seja, seria como se eu estivesse contando uma história
Se eu contasse uma história e eu estava contando uma história de agora, ocorrendo agora a história, aí eu lembro assim, digo, não, eu vou fazer um flashback e retornar para contar uma história que se passou no passado. Se passou. Uma história que se passou. Na novela, não, ela vai ter sempre uma sequência. A história, a narrativa, ela vai ter sequência. Ela não vai ter retornos de flashback e retorna e o personagem pensa e se relembra de uma outra história e tudo mais. Ele vai ter uma narrativa sequencial, vai seguindo, ok? Muito bem, olha só outra característica. Então, ela vai ter essa maneira sequencial, né? Embora ela possa ser alterada ao longo da narrativa. E o tempo? Quanto ao tempo dessa narrativa? Tempo da narrativa da novela. Olha só, característica. Tempo da novela. O tempo é histórico, isto é, ele é determinado pelo calendário e pelo relógio. Eu falei aqui, ó, né? É a mesma coisa da sequência. Se ele essa narrativa vai se desenrolar através de uma sequência de fatos, né? O tempo também. O tempo ele vai seguir a mesma coisa, o tempo de calendário, o tempo do relógio. Aí, professor, mas o tempo não é isso? Na literatura você pode ter um outro tipo de marcação de tempo, né? Outro tipo de marcação de tempo. Às vezes, os autores eles não apresentam o tempo. Essa história se passa em 1990. Não, ele pode contar uma história e demarcar, fazer marcas ali, tipo assim, era primavera, ou ele não pode dizer nem que era primavera, dizer assim, era tempo das flores, em que as flores brotavam. Aí você lendo ali, opa, essa história aí se passa, o tempo dele começa na primavera, aí ele vai lá mais na frente e diz, quando as folhas caíam, aí você já sabe, opa, agora está no outono. Então, ele vai deixar pistas ali. Ele pode não indicar a data, pode não indicar o ano, mas você vai saber ali pelas dicas que o autor vai deixar no seu próprio texto, ok? Então, você tem que ficar atento a isso. Então, o tempo da novela, ele tem essas características aí. Olha só. Muito bem, a novela, ela vai ter essa característica do tempo como calendário, né? O tempo de relógio. O espaço que vai ocorrer essas histórias. O espaço que vai ocorrer essas histórias da novela. Como é que ocorre? O tempo e o espaço são definidos pela pluralidade dramática, pois as ações dos personagens são responsáveis por deslocá-los para diferentes ambientes da narrativa. O que é espaço? Espaço é o local onde se passa a história. O local onde se passa essa história. Notem aí que diz assim, ó, o conceito. O espaço ele vai depender das ações dos personagens. Ó. Por quê? Porque, como é uma história sequencial, onde as ações ocorrem uma em cima da outra, prendendo o leitor, então o espaço ele vai depender da ação dos personagens, da ação de como ocorre o desenrolar dessa narrativa. Ok? Muito bem. Olha só, observe aí. Então falamos aqui do espaço, que vai depender aí da ação dos personagens. Muito bem. E a linguagem? Falei um pouco há pouco da linguagem do romance. Vamos verificar aqui quanto à linguagem da novela. Depende das circunstâncias, olha só. Vai depender das circunstâncias históricas da narrativa. Se um fato é narrado na Idade Média, foi o que eu falei. Na Idade Média, a linguagem denota características da época. Vai indicar. Se a história se passa lá no reinado, num palácio, ela vai trazer essas características de linguagem do meio social. Se a narrativa é desenvolvida na atualidade, a linguagem acompanha os hábitos culturais contemporâneos de um determinado local, né? É o que eu falei a respeito da contextualização histórica. Já falamos anteriormente a respeito que quando uma narrativa, ao analisar uma narrativa, você tem que contextualizar historicamente, né? Saber em que época se passava o autor, como se pensava na época, como é que eram as relações sociais. Então, tudo isso vai indicar essa análise que você vai fazer. Então, muita atenção na contextualização histórica.
Observe aí mais um pouco. Olha só, então falamos aqui da linguagem, que ela vai trazer essa característica da época. Muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos lá. Quanto aos personagens? Não há limite de personagens, olha só. Não há limite de personagens ao longo da trama. Novos podem surgir, assim como outros podem ser retirados da trama, tudo em prol ali do fio narrativo. Estamos falando da novela, né? Então, as ações, elas se sucedem rapidamente. Então, por isso que os personagens, eles podem ser retirados da trama conforme o autor achar necessário para um bom desenvolvimento da narrativa. Quanto ao enredo da história, olha só. Diferente do que acontece com o romance, cuja extensão é maior, falei, né? Que a extensão do romance é maior, o que permite um ritmo mais lento. A novela segue um ritmo mais acelerado, olha só. As ações dos personagens são essenciais para a narrativa, por isso a novela tornou-se um texto que pode ser facilmente adaptado à teledramatização ou radiodramatização. Por isso que nós temos aí as telenovelas, por causa da ação, né? As ações, elas têm um ritmo acelerado, sempre prendendo o leitor, ou no caso das novelas, o telespectador. Muito bem, vamos verificar agora, vamos analisar agora um trecho de uma novela. Vamos lá, olha só, observe aí. Temos aqui um texto de Jorge Amado, A Morte de Quincas Berro d'Água, essa história. Então vamos analisar aqui, olha só, observe aí. Até hoje permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água. Dúvidas por explicar, detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas diversas, não há clareza sobre hora, local e frase derradeira. A família, apoiada por vizinhos e conhecidos, mantém-se intransigente na versão da tranquila morte matinal. Sem testemunhas, sem aparato, sem frase, acontecida quase 20 horas antes daquela outra propalada e comentada morte na agonia da noite, quando a lua se desfez sobre o mar e aconteceram mistérios na orla do cais da Bahia. Prosseguindo. Presenciada, no entanto, por testemunhas idôneas, largamente falada nas ladeiras e becos escusos, a frase final, repetida de boca em boca, representou, na opinião daquela gente, mais que uma simples despedida do mundo, um testemunho profético, mensagem do profundo conteúdo, como escreveria um jovem autor do nosso tempo. Então temos esse texto aí do Jorge Amado. Vamos analisar? Notem aqui, ó. Primeiro momento, destaquei aqui, ó. Olha o narrador. O narrador, ele invoca aí, ao começar a contar essa história, que essa história se passou no passado. Olha só, pela essa palavra, até hoje, né? Ele fala assim, até hoje permanece essa confusão em torno da morte. Então o narrador, ele indica aqui, ó, que essa história se passou no passado. Se passou, né? Então é uma história que ele conhece. Notem aí que ele não conhece detalhes. Olha só, quando ele fala bem aqui, ó, dúvidas por explicar, detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas diversas, não há clareza sobre a hora. Então, esse narrador, ele está contando a história como se alguém contasse essa história para ele, ou ele investigou, mas ele não sabe de todas as histórias, né? Então, notem aí que ele vai utilizar essa característica na fala dele. Muito bem. Vamos falar sobre outro gênero textual? Olha só. Vamos falar sobre crônica. Crônica é um tipo de texto narrativo curto. Presta atenção, olha só. Crônica é um texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação. Por exemplo, jornais, revistas, né? Sites também. Você vai encontrar muitas crônicas em sites. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta. Ou seja, as crônicas tratam, olha só, muito importante, de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Professor, me explique melhor essa situação aí da crônica. Olha só, muito bem. Então,
ele vai tratar de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Coisas da vida, né? Coisas da vida. Você vai encontrar crônicas falando sobre, por exemplo, se você saiu da sua casa hoje pela manhã, antes de vir pela manhã não, agora, né, à noite, veio para a escola, aí você quer escrever uma crônica a respeito dessa sua viagem entre a sua casa e a escola. São assuntos banais do cotidiano. Aí você vai escrever as pessoas que você encontrou, ou se você foi de barco, aí falar sobre as estrelas, sobre seus colegas que estavam com você, que você conversou. Então são assuntos banais, assuntos cotidianos, assuntos do dia a dia. Você vai encontrar, por exemplo, crônicas sobre futebol, né? Nelson Rodrigues é um grande cronista de futebol, por exemplo. Então, você vai encontrar sobre esses assuntos, crônicas sobre um jogo de futebol. Aí ele vai falar como ocorreu a partida, os personagens, fatos que ocorreram. Então ele vai tratar ali dessa história. Por isso que a crônica, como ele diz aí, são fatos que com o tempo ela perde o valor, porque são fatos de agora, fatos do cotidiano. Okay? Então é uma das características. Ela é um gênero curto, por isso ele é muito utilizado aí, em revistas, em jornais, até pelo espaço. Então você vai encontrar muitas crônicas nesses meios. Ok? Vamos então analisar agora as principais características da crônica. Olha só. Principais características da crônica. Falei aqui que ele é um gênero textual curto. Está aqui, ó, uma narrativa curta. Ele vai utilizar uma linguagem simples, coloquial. Pode utilizar uma linguagem coloquial, nossa linguagem do dia a dia. Ele vai utilizar também. Ele vai utilizar poucos personagens até pelo espaço, né? É uma narrativa curta. Se houver personagens, ó, não necessariamente pode ter personagens. Não necessariamente. Tá? Ele pode falar, por exemplo, sobre um assunto que não tenha personagem, sobre a noite, sobre um evento qualquer. Ele vai ter um espaço reduzido. Ele vai abordar acontecimentos cotidianos, ou seja, acontecimentos do dia a dia, fatos banais. Muito bem, a crônica ela pode ser uma crônica reflexiva, ó, pode ser uma crônica reflexiva, né? A pessoa vai fazer uma reflexão sobre algo, sobre algum acontecimento, ou pode ser uma crônica narrativa, que ele vai contar uma história, ok? Uma história. Muito bem.